Bem-vindos ao programa Fé.0. Estamos de regresso e nesta semana vamos falar sobre o tema conclave, bem atual, até porque os cardeais estão reunidos precisamente para a votação do novo Papa após o falecimento do Papa Francisco. Comigo tenho o cônego Manuel Joaquim Costa, a quem saúdo e agradeço a sua presença neste programa e ter esta disponibilidade também para estar connosco. No século XII, a política interferia muito no clero, o que levou que o Papa Gregório X determinasse que os cardeais elegessem o novo Papa num espaço trancado. A história e o início do conclave? Sim. Foi aqui? Sim, quer dizer, é o início do conclave, mas é sobretudo o início de uma atmosfera que propicie a unidade da Igreja nas pessoas que são os cardeais, mas, ao mesmo tempo, a abertura da Igreja à ação do Espírito, para que, centrada no essencial, faça a melhor escolha para a melhor atenção à humanidade, à história e à própria Igreja, e, portanto, naquela pessoa que a possa servir e que possa ser realmente o pontífice, isto é, esta ponte entre a vontade de Deus e as inspirações do Espírito e aquilo que é o caminhar da história e da humanidade e da Igreja. Até porque é uma escolha muito importante para a humanidade também. E para a humanidade também. E por isso mesmo este conclave que está a realizar-se é um conclave que tem uma particularidade, que é o facto de estar muito representada a nível dos continentes por aquilo que foi a opção que o saudoso Papa Francisco fez, de escolher cardeais das várias geografias, e portanto tem esta novidade de universalidade, de representatividade da nossa humanidade, e este conclave realmente assume essa marca e por isso, se calhar, a dificuldade do primeiro fumo surgir, para que realmente as pessoas minimamente se conheçam e possam inteirar-se daquilo que são realmente as possibilidades que estão ali presentes. Sempre, claro, assistidos, nós acreditamos assim, por Deus no seu Espírito. Conclave vem do latim, com chave. Com chave. Estão fechados. Precisamente para não ter comunicação com o exterior, não é? Eu preferia, claro, estão fechados, mas sobretudo eu preferia dizer que estão concentrados. Estão Exato. Concentrados em reflexão naquilo que é o essencial da vida da humanidade que somos e da Igreja que queremos ser servindo esta humanidade. Tivemos ao longo destes tempos próximos, a eleição de papas que se destacaram na sua missão apostólica e como sucessores de São Pedro. Na memória, ainda muito viva, recordamos o pontificado de Francisco. Foi um pontificado que marcou. Um pontificado que marcou e que abriu horizontes novos e marcou, para mim, como cristão, desde logo, marcou sobretudo pela alegria. Aliás, os primeiros documentos tinham essa marca, a alegria do Evangelho, a alegria do acreditar. E depois também marcou pela abertura à humanidade, sobretudo nas periferias, deixando-me a mim e a todos nós cristãos e à Igreja que somos, esta missão de estar atentos àqueles que estão fora, porque nós temos as nossas assembleias, nós temos os nossos ambientes paroquiais, nós temos as nossas comunidades frequentadas, mas o que é certo é que há muita gente fora. E isso leva-nos a refletir e a pensar, mesmo aqueles que estamos nas assembleias litúrgicas a celebrar a fé, e olharmos uns aos outros e os nossos que não estão aqui. Porquê é que eles não querem estar aqui? E o Papa Francisco provocou-nos muito a estar atentos a esses que estão fora e a sentir que realmente temos uma missão junto deles, na alegria do nosso acreditar e na responsabilidade do anúncio
mais fundamental, que é Jesus Cristo como único Salvador, Ele deixou-nos realmente essa responsabilidade feliz. Ele convocou-nos também para uma reflexão profunda. Sim, aliás, a dinâmica do sínodo que ele iniciou e que está em curso, foi uma dinâmica que nos obrigou a parar, e eu experimentei isso aqui mesmo nas comunidades nas quais estou a servir, a parar, a escutar os outros, a escutar as inspirações do Espírito e depois também a ter a vontade, também lá na tal atenção às periferias, a alargar a tenda. Isto é, não ficarmos fechados nos nossos circuitos mais ou menos controlados e conhecidos e familiares, mas a alargar a tenda, para que a tenda da graça, do amor e da salvação de Deus abriga a todos, a toda a humanidade, a toda a história e às mais variadas sensibilidades. Cônego Manuel Joaquim, a mim sensibilizou-me após a morte do Papa Francisco, embora não me admirasse ter determinados relatos de pessoas que quiseram passar pela última vez na despedida do Papa Francisco, pessoas que também não são católicos. Houve nas Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa Francisco disse em Lisboa, é uma igreja para todos, todos, todos. O todos, esta palavra todos, até na sua morte se notou que ele agregou tudo. Sim, agregou tudo pela sua alegria, pela sua abertura a todos e depois também pela sua exigência, porque mesmo no que toca, eu admirei imenso e realmente foi determinante a sua atitude de tolerância zero, mesmo perante as pessoas que eram abusadas e tudo. Há que agir. E, portanto, esta firmeza e, ao mesmo tempo, a proximidade do sorriso e do toque deram-lhe esta possibilidade de dizer que realmente a Igreja, o nosso Deus, é para todos, todos, todos. Foi um Papa sem fronteiras. Sim, foi, é, porque mesmo as fronteiras, fronteiras da eternidade estão abertas e realmente ele continuará a fazer história pela sua mensagem, pelo seu ser, pelo seu estar, pelo seu viver. Francisco superou tudo o que se espera na missão de um Papa, concorda? Não superou, encarnou de uma forma muito original e muito bela e muito atraente e que realmente provocou os de dentro, provocou a Igreja e provocou os de fora, porque realmente ninguém ficou indiferente à sua presença e à sua mensagem. São cerca de 230 cardeais que estão neste 130. 133. Peço desculpa. 130. Eu tinha a ideia que terminava em 30, mas são 100. 130 cardeais que estão dentro da Capela Sistina, onde estão à procura do sucessor de São Pedro. E também, obviamente, na sucessão do pontificado de... Mas diz bem sucessor de São Pedro, porque realmente, às vezes, acaba por ser um ruído a preocupação de escolher o melhor sucessor para Francisco. E realmente faz pensar, porque realmente nós não estamos à procura de um sucessor para Francisco, estamos à procura de um sucessor para Pedro, não é? Isto é, para servir a Igreja, para dar continuidade à missão da Igreja. De Jesus e que continuou a sua profecia, não é? Mas o que é que nós podemos esperar deste Papa depois de termos aqui também uma continuidade? A história diz-nos, fala-nos de Papa Paulo VI, Papa João Paulo II e também o Papa Francisco, que marcaram, digamos assim. Eu penso que todos nós, com muita simplicidade e humildade, eu sinto isso, eu estou a trabalhar como padre há 35 anos, e realmente, tendo observado, assim mais de perto, a mensagem, desde logo com o Redentor do Homem, do Papa João Paulo II, depois vindo o Papa Bento XVI,
vindo depois o Papa Francisco, realmente eu sinto, como cristão, que Deus está atento à história e para cada momento vai-nos dando, vai-nos concedendo a pessoa que melhor pode realmente agir e integrar e dar rosto à vontade salvadora e libertadora de Deus no hoje da humanidade e da história. E eu vou sentindo isso com serenidade. Há pessoas que às vezes, o Papa Bento XVI... Foi necessário também a sua presença, a sua ação, a sua forma de estar, o seu temperamento, a sua forma de agir. E marcou também, pelo conteúdo da sua mensagem, avisou-nos muito para o perigo do subjetivismo, para o perigo do relativismo. E também é importante pensar. E depois também trouxe muito a marca da mensagem do amor. Um Deus que ama, um Deus que é salvador no amor, não é? A Igreja tem que acompanhar a modernidade dos tempos atuais. Na opinião do cônego Manuel Jaquim, deve acompanhar essas tendências sem exageros, mas acompanhar para que as pessoas olhem para a Igreja, não tenham receio de entrar na Igreja, uma Igreja mais aberta. Eu tenho muito receio dos chavões, não é? Modernidade, a Igreja que acompanha as tendências. Por isso é que eu disse com alguma... Eu acho que, para mim, cristão, a Igreja, somos pessoas concretas. E, portanto, a nossa ação e a nossa presença e o meu ministério e o meu serviço em Igreja é estar com as pessoas concretas. De resto, a modernidade é a tendência mais conservadora, é a tendência mais progressista, as pessoas concretas. Porque é no concreto das pessoas e com as pessoas que são as pessoas reais que nós trabalhamos e Jesus Cristo encarnou a minha carne, a sua carne, a carne de cada pessoa que nos ouve. E, portanto, nós temos que realmente continuar a escutar a todos. Nunca nenhum de nós diga, eu sou daqui, tu és dacolá. Não, somos neste tempo e nesta história e nestas circunstâncias, fazemos caminho juntos. E, portanto, lá está a tal tendência que a sinodalidade nos traz, não exclui ninguém. E esse foi um grande pedido do Papa Francisco e das várias instâncias que trabalharam, que estão a trabalhar toda a dinâmica sinodal, escutar a todos, trazer mesmo as pessoas de outros credos, as pessoas de outras sensibilidades, de outros grupos cristãos, que não são os católicos, escutar a todos. E isto é um caminho muito exigente e muito, mas que é sempre atual e que é sempre desafiante e é sempre necessário. E eu creio que realmente há muito a fazer nesse sentido. Portanto, o sínodo, como este caminho e esta dinâmica, não pode terminar. É um desafio. Portanto, isto para dizer que realmente tenho muito medo se a Igreja é moderna, se a Igreja é antiquada. É a Igreja das pessoas, que somos e que são os outros, não é? Portanto, eu penso que... E nela há muitas opiniões, não é? Muitas opiniões, sensibilidades... Muitas formas de ver. Respeitamo-nos e cada um tem o direito a expressar a sua convicção, mas também na humildade de quem se deixa iluminar, seja pela presença dos outros, seja sobretudo pela presença de Deus que nos habita a partir de dentro. E que no espaço do santuário, que é a nossa própria consciência, como diz o Concílio Vaticano II, no Gaudium et Spes, a partir do santuário da nossa própria consciência, nos faz ver de novo, nos faz ver diferente. E nos faz ver diferente nos outros, em nós próprios, nas realidades humanas, nas realidades internacionais, etc. Nós tivemos neste percurso o Papa Paulo VI. Foi um Papa devoto mariano, falou em santuário, passou por vários santuários por onde visitou. Foi também um Papa que também olhou para os humildes, também chamou a atenção da importância dos ricos
partilharem com os pobres. Sim. Também foi um Papa importante este. Sim, eu como dizia há bocadinho, sinto que realmente no seu lugar, na sua circunstância histórica, cada um marcou, porque realmente se sentiu chamado e, ao fim e ao cabo, escolhido, chamado, para ser realmente portador da voz e da vontade de Deus para o momento atual, em que atuava. Não é? O Papa Paulo VI também, segundo a história, criou e pretendia um plano, mas os políticos nunca o ouviram. No caso das colónias, ele cria uma transição de 50 anos para que as colónias portuguesas também pudessem sair, mas na altura quem governava, quem mandava, não o quis ouvir. Sim. Talvez hoje, se o tivéssemos ouvido, outros povos estariam bem melhores numa situação, quer económica, quer de pátria, se calhar. Claro que sim. Aliás, um destes dias, um dos cardeais, que eu agora não sei precisar o nome, nas congregações preparatórias do conclave, nos 9 dias de luto, após o falecimento do Papa Francisco, um cardeal dizia: cuidado, sejamos atentos às feridas da humanidade. E realmente nós hoje sabemos que essas feridas continuam muito presentes, não só nos cenários da guerra fratricida que estão a acontecer, mas sobretudo também nesta chaga terrível que é nós vermos aqui no nosso contexto ocidental toneladas e toneladas de alimentos a ser deitados ao lixo. Não é? Ainda estes dias vinha uma notícia no Algarve, toneladas de morangos que não têm escoamento, e entretanto vemos um hemisfério sul a morrer de fome. Quer dizer, quando temos uma humanidade capaz e uma terra, esta casa comum de que falou tanto o Papa Francisco, esta casa comum que tem para todos, mas nós somos incapazes de distribuir, porque realmente a dinâmica economicista e dos interesses económicos e financeiros acaba por se impor. Não é? E, portanto, como o dom não se insere na dinâmica economicista e financeira, estraga-se. E muita gente continua a padecer necessidade e fome. Não é? Um caminho trilhado nas dificuldades, que foi, e também na observação atenta, talvez fez com que estes Papas, o Papa Paulo VI, o João Paulo II e Papa Francisco, e este Papa Francisco, certamente, esse viveu as dificuldades de perto, sabia e sentia e conhecia muito bem de perto todas essas dificuldades que os povos passam em determinadas nações. Sim. E aqui o Papa Francisco demonstrou, e podem os políticos tirar aqui esta lição de que as decisões não podem ser feitas dentro de um gabinete, mas sim no terreno? Sobretudo os nossos políticos, e nós estamos em fase determinante também no nosso país, os nossos políticos têm de desistir da linguagem da conquista do poder para assumir a linguagem traduzida na realidade daquilo que é servir um país e uma humanidade. E realmente nos discursos a linguagem do serviço, porque ministro significa servidor. E a linguagem do serviço está muito pouco presente. Está muito presente a disputa do poder, mas realmente a linguagem e a lógica do serviço à humanidade concreta, pondo toda a estrutura e todas as dinâmicas, seja legais, sejam dos serviços públicos, pô-las ao serviço daquilo que é a dignidade da pessoa humana. Essa é a grande conquista que está por fazer. Não é? Há aproximações, pode haver tentativas, mas muito sempre nas sendas de chegar ao poder. E isso não serve. Não nos serve a nós cidadãos, e realmente nós precisamos de políticos, porque a política é necessária e é boa, mas políticos
servidores da causa pública, não é? Porque a política é isso, é a cidade, servir a cidade. Não é? E não estragar aqueles que quantas vezes estão a trabalhar e vêm outros tentar impedir que o bem seja feito, não é? Exatamente. Nunca pode estar aquilo que é o bem ao serviço de uma ideologia ou de uma cor política, tem que estar ao serviço, sim, da pessoa humana, que tem o direito de prosseguir nas sendas do progresso e da realização e, portanto, a nossa vida política tem que estar ao serviço disso mesmo. Aliás, a oposição também serve precisamente para ajudar. Precisamente. Por isso que se chama sinodal. Exatamente. Mas nunca, conforme dizia, nunca sob bandeiras indicadoras e elevadoras que sejam uma elevação da ânsia de poder, mas sobretudo da vontade de servir. O Papa Francisco fez também aqui, e estou-me a recordar, ele rodeou-se de pessoas das quais ele confiou e quis ouvir, porque ele sentia que sozinho, vejo eu por aí, que sozinho poderia não chegar onde ele pretendia. E rodeou-se estou-me a recordar de colegas nossos, jornalistas, pelo menos um, que é bem conhecido e que privava com ele, mas outras áreas, porque ele sabia que tinha noção de que tinha que ter quem o pudesse ajudar a fazer um pontificado melhor. Portanto, ele juntou-se. É isto que nós temos de ter como exemplo deste Papa, que quis sempre juntar-se àqueles que eram uma pedra-toque naquilo que se poderia fazer melhor. Sim, aliás, ele foi ousado, com certeza, segundo aquilo que é também a assistência do Espírito de Deus e o facto de ter escolhido mulheres para ocupar lugares cimeiros nas estruturas da Igreja, do Vaticano, o facto de ter escolhido fiéis leigos para ocupar determinados setores, desde a comunicação a outros, no governo da estrutura do Vaticano. Foi uma lição, foi um sinal. E eu creio que realmente precisamos de coragem para realmente nos centrarmos no essencial, daquilo que é o nosso viver na barca do Evangelho, para que realmente esses sinais sejam continuados e sejam sinais de um acreditar e de um sentir que somos instrumentos do Espírito para a salvação desta humanidade que é nossa. E que, a ter em conta este pontificado e outros, muito importantes também, como o do Papa Francisco, o mundo pode beneficiar e os pobres do terceiro mundo também, porque esses também precisam de ser auxiliados. Sem dúvida, porque nós temos no Papa, na pessoa do Papa, que foi o Papa Francisco, foi o Papa Bento XVI, foi o Papa João Paulo II, foi o Papa... Temos neles um olhar profético. E o olhar profético é um olhar que anuncia, mas que também denuncia. Denuncia o quê? Denuncia todos os esquemas, todas as dinâmicas, todas as formas de ser, de estar, que realmente não se coadunam com aquilo que é a verdade libertadora do Evangelho e da boa notícia da Palavra de Deus. Não é? Portanto, esta voz profética, este olhar profético, na pessoa do Papa, seja ele quem for, tem um lugar muito importante. É verdadeiro serviço. Cônego Manuel Joaquim, já estamos quase no final deste Fé.0 de hoje e neste tema do conclave. O novo Papa, e olhando neste pontificado do Papa Francisco, o caminho do futuro para este novo Papa. Eu sei que nós não podemos querer plágios nem cópias, porque elas não existem, mas cada um fará o seu trabalho dentro, ainda por cima um Papa que olhará para o seu coração e fará dentro daquilo a sua consciência e reflexão que vai tendo. É importante dar continuidade a este caminho. Sim, eu conforme acabava de dizer,
O Papa, no presente e no futuro, tem que ser este olhar profético. E este olhar profético que realmente vê o caminho da sinodalidade como um caminho a prosseguir, a continuar, para fazer com que realmente a tal tenda se alargue e que cada vez mais a humanidade sinta que é amada com amor infinito e que é chamada a ser manifestação e a ser encarnação desse mesmo amor. O Papa Francisco, penso que foi no ano 2023, escreveu-nos uma carta sobre a liturgia, que tinha como título "Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco", e ele diz lá, a determinado ponto, aquele convite que nós recebemos na Eucaristia, felizes os convidados, esse convite, há muita gente da humanidade que ainda não o ouviu. Ainda não fomos capazes de levar esse convite a toda a humanidade. E esse é o desafio, está lá, o tal desafio profético. E eu penso que realmente o Papa, no presente e no futuro, terá que continuar a ser esse servidor que diz a toda a humanidade: felizes os convidados para o banquete do Senhor, para o banquete da felicidade, do amor e da paz de Deus. E há um outro ponto que este novo Papa também vai ter que se focar. Certamente as guerras que estão um pouco por todo o mundo, principalmente na Ucrânia, que há muitos inocentes a padecer de uma guerra sem razão, não é? Sim. De existência. E também em Israel e a faixa de Gaza, não é? Sim. Há aqui um trabalho também muito grande que o Papa Francisco estava atento, não é? Sim, é um trabalho muito grande, não só a nível da estrutura do Vaticano, o trabalho a nível diplomático, político ou diplomático, mas um trabalho também, porque isto depois está tudo ligado, do diálogo interreligioso. Nós vemos neste momento, está aí a surgir agora aquele conflito de Paquistão e Índia, e realmente são realidades humanas, políticas e religiosas totalmente diferentes. Mas realmente a aproximação dos povos, através também do diálogo interreligioso, terá que ser, no presente e no futuro, algo de muito importante a ter em conta sempre. E eu creio que o próximo Papa continuará realmente empenhado em trabalhar na tal via da sinodalidade, incluir realmente este aspecto tão fundamental como é o ecumenismo, por um lado, e depois o diálogo interreligioso também, porque é realmente fundamental. Na humanidade que temos e nesta simbiose de civilizações que se aceleram, porque nós, quer queiramos, quer não, a nossa própria Europa está a sofrer realmente presença de pessoas que vindas do exterior, que nos trazem outra civilização e que está a ver aqui outras culturas. Isto temos que estar atentos a tudo isso. Nas culturas traz as religiões, traz as sensibilidades, traz a forma de ser e de estar. E tudo isto vai sendo atual, mas é sempre novo. E temos que estar atentos realmente a este movimento, estando atentos, conforme eu dizia há um bocadinho, às pessoas concretas. E nós já o sentimos nos nossos centros urbanos. Acolher as pessoas concretas, atender as pessoas concretas, respeitar as pessoas concretas. E isso já se sente muito presente. E é muito importante que estejamos, de facto, atentos e preocupados com todos. Para finalizarmos, Cónego Manuel Joaquim ia falar da Praça de São Pedro. Ontem, como hoje e nos próximos dias, vai ser uma praça com um olhar atento do mundo e em que muitos querem lá estar, querem estar presente nesta eleição do Papa, vivem com emoção
sempre a saída do fumo sim, que sai para saber se já havemos Papa ou não, não é? E é sem dúvida uma festa e é legítimo que se faça festa, mas que esta festa não seja só momentânea, não é? Sim. É importante que ela continue. Sobretudo que a viagem entre o afeto e a inteligência que depois resulta no agir, que esta viagem seja bem feita. Porque às vezes, realmente, nós vemos praças cheias, nós vemos multidões, mas acaba por afetar apenas o afeto, a emoção. O sentimento. E depois que o sentimento suba à nossa inteligência e que nos faça agir em missão e encarnar uma missão, essa parte é que é fundamental. E, portanto, eu penso que realmente é um fator de esperança ver tanta gente reunida, mas que realmente temos a esperança de que aquela presença e aquela alegria resulte depois na nossa vida em verdadeira missão de serviço. E que continuem a apoiar depois o Exatamente. novo Papa, não é? Exatamente. Não é só realmente, naquele momento, seja sempre. Numa perspectiva de seguimento, atentos àquilo que é o fundamental, que é o Evangelho de Jesus Cristo para hoje, para a pessoa humana de hoje que sou eu e que somos cada um de nós. Muito bem, muito obrigado, com todo gosto, Manuel Jaquim. com toda a alegria. Agradeço-lhe imenso este bocadinho que teve connosco. Sim, senhor. Bem-haja por isso. E pronto, ficamos por hoje com este tema do conclave, que é a eleição do novo Papa. Estará para breve, nos próximos dias iremos conhecê-lo, mas com certeza, como referiu o cônego Manuel Jaquim, que seja de facto esta festa de querer conhecer o novo Papa, uma festa que tenha continuidade, que não seja um momento, mas sim que esteja no coração para nos tempos em que este novo Papa irá então exercer o seu pontificado, olhando para os pobres, olhando para todos, em especial porque todos na vida, e também o cônego Manuel Jaquim também aqui o referiu, todos somos importantes, todos nesta questão sinodal, neste momento sinodal que estamos a viver e que o Papa Francisco também nos mostrou a importância da sinodalidade, que é a vivência todos os dias, porque todos fazemos parte de uma igreja, de um mundo, e que é preciso olharmos uns para os outros sem ódios, bem pelo contrário, olharmos com humanismo, porque é do humanismo que se fala e é também com o Espírito, com a graça que foi pedida neste conclave para que saia o novo Papa e um pontificado de exemplo como estes que têm sido seguidos, e o Papa Francisco deixou essa continuidade. Esperemos que assim seja.